Naquela noite em Jardins, São Paulo, o amor estava prestes a virar sentença de morte. Ricardo Azevedo, dono de uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil, acreditava que celebrava o início de uma nova vida. Terno impecável, vinho caro, um anel escondido no bolso do paletó. Na manhã seguinte, ele assinaria uma fusão bilionária avaliada em mais de 4 bilhões de reais. Mas a mulher sentada à sua frente, sorrindo com os olhos brilhando sob a luz dourada do restaurante, já havia decidido vendê-lo. Ele não sabia. Ele confiava. E confiou na pessoa errada. E foi ali, entre taças de cristal e pratos de porcelana, que tudo começou a desmoronar. Se você quer descobrir como uma simples folha de papel quase derrubou um império inteiro, fique comigo até o final. Já porque o que aconteceu naquela mesa mudou 2 destinos para sempre. E pode fazer você repensar em quem realmente confia. Enquanto Ricardo sorria, do outro lado do salão, alguém já tremia. Larissa Santos trabalhava ali havia 3 anos. Uniforme simples, sapatos gastos, coluna doendo no fim de cada turno. Para os clientes ricos de Jardins, ela era invisível. Mas naquela noite, seus olhos estavam atentos. Ela percebeu primeiro o detalhe pequeno. Camila não ria como sempre. Não tocava o braço de Ricardo. Olhava o relógio, olhava a bolsa, olhava a porta principal. Era medo ou ansiedade. Quando Ricardo pegou a carta de vinhos para escolher outra garrafa, Camila se levantou dizendo que precisava retocar a maquiagem. Caminhou rápido demais para alguém apaixonada. Larissa não deveria seguir. Não era seu papel. Funcionário que escuta demais perde o emprego. Mas algo no tom da voz de Camila, quando ela entrou no corredor dos banheiros reservados, fez Larissa parar. Não era voz de noiva. Era voz de negociadora. Larissa fingiu ajeitar o avental perto da parede de mármore. O eco do corredor carregava cada palavra. Ele não desconfia de nada, sussurrou Camila. Os códigos ficam no aplicativo do banco. Ele desbloqueia quando me mostra as fotos. Silêncio. Depois, o segurança pessoal não está aqui hoje. Eu dispensei. O coração de Larissa começou a bater forte. Dispensou o segurança? Vocês estão em posição? Perguntou Camila. Larissa sentiu o estômago afundar. Assim que sairmos do restaurante, façam parecer um assalto. Não importa se ele se machucar. Só preciso do telefone. Assalto, telefone, código, transferência. E o nome veio em seguida como um soco no peito. Eduardo, não fale comigo. Eduardo Brandão. O maior rival de Ricardo no setor de energia solar e eólica. 5 anos tentando derrubar a Azevedo Energia. 5 anos perdendo contratos públicos. Aquilo não era ciúme. Não era traição comum. Era sabotagem corporativa. E violência. Camila desligou. Respirou fundo. Em segundos, recompôs o rosto. A máscara de mulher apaixonada voltou como se nada tivesse acontecido. Larissa se encolheu atrás da porta de serviço quando Camila passou. As mãos dela tremiam. Ela pensou na mãe, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Pensou no aluguel atrasado. Pensou no gerente do restaurante, que demitia sem aviso. Se falasse algo errado, estaria desempregada. Se estivesse certa, poderia morrer. Ela espiou pela fresta do salão. Ricardo estava sorrindo. Confiante. Vulnerável. Um homem poderoso no mundo dos negócios. Mas ali, apenas alguém apaixonado. Ele não fazia ideia. Larissa respirou fundo. Se chegasse dizendo, sua noiva quer te destruir, ele acreditaria em quem? Nela? Ou na mulher de vestido vermelho? Ela precisava ser inteligente, discreta, rápida. Pegou o bloquinho de anotações. Arrancou uma folha pequena. A caneta quase escorregou dos dedos suados. Escreveu poucas palavras, diretas, sem drama, porque tempo era luxo.
dobrou o papel até virar um quadrado minúsculo. Quando voltou à mesa, o ar parecia pesado. Ricardo levantou o olhar por um segundo. Foi a primeira vez que realmente viu Larissa naquela noite. Ela sentiu o peso da decisão. A partir daquele momento, não haveria volta. Porque se estivesse certa, tinha acabado de entrar numa guerra entre dois gigantes do Brasil. E se estivesse errada, ninguém lembraria o nome da garçonete que ousou falar. Larissa já tinha tomado sua decisão. Ela não podia gritar, não podia acusar, não podia criar um escândalo no meio do restaurante mais caro de São Paulo. Mas também não podia fingir que não ouviu nada. A folha minúscula estava dobrada dentro da sua mão suada. Parecia leve, mas pesava como um destino inteiro. Ela pegou uma garrafa de água com gás como desculpa. Caminhou até a mesa onde Ricardo ainda falava sobre a fusão que seria assinada na manhã seguinte. Camila sorria. Perfeita, serena, como se não tivesse acabado de planejar um crime. Mais água, senhor? Perguntou Larissa, mantendo a voz firme. Camila respondeu antes dele. Estamos bem. Rápida demais. Controladora demais. Ricardo levantou os olhos e disse apenas: só um pouco. Era a chance. E Larissa inclinou-se para encher o copo. Fingiu um pequeno tropeço. A garrafa tocou levemente a base da taça de vinho. Desculpa, senhor. Ricardo estendeu a mão por reflexo para segurar a taça. E naquele segundo, quando ninguém estava olhando diretamente para ela, Larissa encostou sua mão na dele e deslizou o papel dobrado para dentro da palma aberta. Os olhos dele se encontraram. Não foi longo, mas foi intenso. Ela não sorriu, não piscou. Apenas sustentou o olhar como quem diz: leia, agora. Ricardo sentiu o toque diferente. Não era acidente. Fechou os dedos naturalmente, sem demonstrar reação. Ele não construiu um império de bilhões de reais sendo ingênuo. Sabia quando o vento mudava. Está tudo certo, disse ele com voz controlada. Larissa se afastou devagar. Cada passo parecia ecoar no salão silencioso. Ela parou perto da porta da cozinha, tentando parecer ocupada. Mas seus olhos estavam fixos nele. Ricardo pegou o guardanapo do colo e levou a mão para baixo da mesa, como se ajustasse o paletó. Quando voltou à superfície, o papel já não estava mais ali. Camila continuava falando sobre a viagem que fariam depois da assinatura do contrato. Ricardo não sorria mais do mesmo jeito. Você está diferente, comentou Camila, inclinando a cabeça. Só pensando, respondeu ele. Pegou o menu e o abriu diante do rosto. Ali, protegido da visão dela, desdobrou o papel. Leu uma vez, depois outra. Ela te vendeu. Estão posicionados. Verifique o histórico de chamadas. O nome de Eduardo estava escrito. O coração de Ricardo desacelerou em vez de acelerar. Frio, calculista. Se Eduardo sabia da fusão, havia vazamento. E apenas 3 pessoas tinham acesso completo àquela informação. Ele, o advogado e a mulher sentada à sua frente. Ricardo fechou o menu lentamente. Observou Camila com atenção verdadeira pela primeira vez naquela noite. Viu o suor discreto acima do lábio. Viu o olhar escapando para a porta principal. Viu o celular dela vibrar e ser ignorado. Ele pegou o próprio telefone. A quem você vai ligar? Perguntou Camila, um tom acima do normal. Só conferindo a hora. Mas não era a hora. Ele digitou uma única mensagem para o chefe de segurança, que havia sido dispensado mais cedo por pedido de Camila. Código vermelho. Entrar agora. Camila segurou a mão dele, fria. Não estrague a noite, Ricardo. Estragar? Ele quase sorriu. Do outro lado do salão, Larissa sentiu a mudança no ar. O clima romântico tinha desaparecido. Algo invisível se quebrou. E ela não sabia se tinha salvo um homem, ou se tinha acabado de acender um incêndio que não poderia ser apagado.
Ricardo mal terminou de enviar a mensagem. As portas de vidro do restaurante se abriram com força. 3 homens entraram. Não tinham postura de clientes. Casacos largos demais para a noite quente de São Paulo. Olhos atentos. Mãos escondidas. O salão ficou em silêncio. Larissa sentiu o sangue gelar. Camila viu primeiro. E não pareceu surpresa. Os homens caminharam direto para a mesa. Um deles puxou algo debaixo do casaco. "Todo mundo no chão!" gritou. O caos explodiu. Pratos caíram. Taças quebraram. Gritos ecoaram pelo salão elegante. Ricardo não se jogou no chão. Ele virou a mesa pesada de madeira maciça com um movimento rápido. A estrutura virou barreira entre ele e os homens armados. "Camila, atrás de mim!" gritou. Era teste. Ou ela não foi. Em vez disso, deu 2 passos para o lado, saindo da linha de tiro. "Eu não estou com ele!" gritou para os homens. Foi ali que Ricardo teve certeza. 2 disparos atingiram a mesa. Madeira estilhaçada voou. Ricardo se abaixou e correu agachado em direção às portas da cozinha. Larissa estava paralisada, segurando uma bandeja de sobremesas. Ele segurou o braço dela com força. "Foi você que escreveu?" "Sim." "Saída traseira?" "Pelo estoque. Depois o corredor do lixo." "Mostra." Ela não teve escolha. Correram. Funcionários gritavam. Clientes se escondiam atrás do balcão. Um dos homens entrou na cozinha atrás deles. "Peguem o celular." Alguém gritou. Então era verdade. Não queriam carteira. Não queriam relógio. Queriam o telefone. Larissa digitou o código da porta de serviço com dedos trêmulos. E a porta metálica abriu para o beco úmido atrás do restaurante. O cheiro de lixo e asfalto molhado os atingiu. "O carro?" perguntou ela ofegante. "Comprometido." Antes que pudesse responder, uma van preta entrou no beco em alta velocidade, faróis iluminando tudo. Larissa congelou. Ricardo se colocou na frente dela. A janela da van abaixou. "Chefe!" Era o diretor de segurança. Ricardo empurrou Larissa para dentro da van blindada e entrou atrás. A porta fechou. Disparos atingiram o metal. O motorista acelerou. A van saiu cantando pneu, raspando numa caçamba de lixo e entrando na avenida principal. Dentro do veículo, silêncio. Ricardo respirava pesado. A camisa estava rasgada, manchada de vinho que parecia sangue. Larissa tremia no banco de couro. O uniforme sujo de chocolate da sobremesa que havia deixado cair. "Você ouviu tudo?" perguntou ele, a voz agora fria. "Sim." "Nome?" "Larissa Santos." Ele a observou por alguns segundos. "Larissa, você acabou de salvar minha vida." Ela engoliu seco. "Ou arruinar." Ricardo olhou para o chefe de segurança. "Penthouse não. Casa segura. Cortem sinal de todos os dispositivos." Ele voltou a encarar Larissa. "Agora você é alvo. Eduardo não deixa pontas soltas." Ela sentiu o peso da realidade cair sobre os ombros. Ela só queria pagar as contas da mãe. Agora estava no meio de uma guerra bilionária. A van desapareceu na noite de São Paulo. E atrás deles, no restaurante iluminado por sirenes, Camila ficou parada. Sem o celular que queria. Sem o plano completo. Mas ainda perigosa, porque a guerra tinha acabado de começar. A van blindada entrou no condomínio fechado em Alphaville, sem parar na guarita. E o portão se abriu antes mesmo do motorista reduzir. Ali não era uma casa, era um bunker disfarçado de mansão moderna. Ricardo saiu primeiro. Já não era o homem romântico do jantar. Era o presidente de um império sob ataque. "Bloqueiem todos os sinais", ordenou ao chefe de segurança. "Quero varredura total." Larissa desceu logo atrás, ainda tremendo. Nunca tinha pisado num lugar assim. Vidros espelhados, câmeras em todos os ângulos, telas acesas mostrando gráficos e mapas. Ricardo levou a mão ao bolso do paletó. Congelou. O telefone não estava ali. Ele fechou os olhos por um segundo. Curto. Controlado.
Ela pegou, murmurou Larissa. O chefe de segurança já digitava no tablet conectado ao sistema financeiro da Azevedo Energia. Senhor, temos atividade. A maior tela da sala acendeu. Linhas vermelhas piscavam. Transferências em andamento. Valores enormes. Quanto? Perguntou Ricardo, a voz firme demais para quem sentia o chão sumir. Já passaram 1,2 bilhão de reais. E subindo. Larissa sentiu as pernas ficarem fracas. Não era só um assalto. Era execução financeira. Congela as contas, ordenou Ricardo. Não consigo. A autenticação veio do seu dispositivo. O sistema reconhece como legítimo. Ricardo caminhou até a tela. Rastreamento. Empresas offshore, Ilhas Cayman, Panamá. Os números continuavam subindo. 2,1 bilhões. 2,9 bilhões. Ela precisava do celular para liberar a biometria, disse Larissa, lembrando cada palavra que ouvira no corredor do restaurante. Ela mencionou códigos de transferência. Ricardo olhou para ela pela primeira vez, não como uma testemunha, mas como peça-chave. Você ouviu mais alguma coisa? Larissa fechou os olhos. Forçou a memória. Ela falou que dispensou o segurança. Disse que vocês estavam expostos e perguntou se estavam em posição. O chefe de segurança apertou os dentes. Então o plano era pegar o telefone no caos e finalizar as transferências fora dali. Não, corrigiu Larissa. Ela disse que queriam que parecesse um assalto mal-sucedido, mas o objetivo era o aparelho. Na tela, o valor bateu 3,4 bilhões de reais. Ricardo apoiou as mãos na mesa de mármore. Eles vão esvaziar a liquidez da empresa, disse baixo. Amanhã compram as ações desvalorizadas. Fazem aquisição hostil com meu próprio dinheiro. Era brilhante, cruel e quase perfeito. Senhor, disse o chefe de segurança, se o telefone ainda estiver ativo, podemos rastrear. Ricardo levantou o olhar. Faz. Alguns segundos de silêncio pesado. Temos sinal. Deslocando-se sentido interior. De região de Ribeirão Preto. Larissa sentiu um arrepio. Usina antiga, murmurou sem perceber que falava alto. Ricardo virou-se para ela. Como você sabe? Ela hesitou. Meu pai trabalhou numa usina de etanol lá. Eduardo comprou, fechou e demitiu todo mundo, sem pagar indenização completa. O chefe ampliou o mapa. Exatamente ali. Antiga usina desativada. 3,8 bilhões de reais piscavam na tela. Se conectarem o telefone a um servidor externo e finalizarem a autenticação manualmente, não teremos como reverter, explicou o chefe. Ricardo respirou fundo. Prepara a equipe. Ele olhou para Larissa. Você entrou nessa história por causa de um bilhete. Agora ela pode custar bilhões. Ela engoliu seco. Eu não queria isso. Eu sei. O número parou em 3,8 bilhões. A barra de transferência ficou suspensa. Faltavam confirmações finais. Temos uma janela, disse o chefe. Ricardo vestiu um colete tático que estava pendurado atrás da porta. Então vamos fechar essa janela. Larissa percebeu naquele instante que não era mais só uma garçonete que entregou um aviso. Ela era a única pessoa que sabia como aquela noite tinha começado. E talvez a única capaz de ajudar a impedir como ela iria terminar. A estrada até Ribeirão Preto parecia mais longa do que realmente era. Dentro da SUV blindada, ninguém falava. No tablet, a localização do celular de Ricardo piscava, parada dentro da antiga usina de etanol, desativada há quase 10 anos. Larissa reconheceu o nome da propriedade antes mesmo de ver a imagem aérea. É lá, disse em voz baixa. Meu pai trabalhou ali 30 anos. Ricardo não respondeu, mas ouviu. A usina surgia no horizonte como um esqueleto de concreto e ferro, cercada por mato alto e silêncio pesado. Chaminés enferrujadas.
vidros quebrados, portões trancados com correntes grossas. Luzes desligadas, ordenou Ricardo. O chefe de segurança desligou o motor a quase 200 metros da entrada principal. Pelo binóculo térmico, era possível ver movimentação. 6 homens armados, 2 no telhado, 1 no portão lateral. Eles esperam invasão frontal. Larissa respirou fundo. Tem outro caminho. Ricardo virou o rosto lentamente. Onde? Ela apontou para a lateral do terreno, próximo ao rio. O sistema de drenagem passa por baixo do galpão principal. Meu pai me mostrou quando eu era criança. O chefe hesitou. Pode estar fechado. Está enferrujado, não bloqueado. Ricardo tomou a decisão em segundos. Vamos por baixo. Caminharam agachados até a grade antiga, escondida entre o mato. E o chefe forçou as barras com esforço até o metal ceder com um rangido abafado. O cheiro de água parada e ferrugem atingiu todos. Larissa entrou primeiro. A água suja batia na altura dos joelhos. O teto baixo obrigava a avançar curvado. Cada passo ecoava no túnel úmido. Direita na bifurcação, sussurrou ela. Depois escada. Ricardo vinha logo atrás. Agora não como empresário, mas como alguém que entendia que cada decisão ali valia bilhões. Subiram por uma escada metálica estreita até uma tampa circular. O chefe levantou milímetros. Luz amarelada vazava por baixo. Ele sinalizou silêncio. Um a um, saíram para dentro de um antigo depósito de ferramentas. Do outro lado da porta, vozes. Ricardo aproximou-se e espiou pela fresta. No galpão principal, mesas improvisadas estavam montadas com servidores portáteis. Cabos espalhados pelo chão. Técnicos conectando dispositivos. No centro, Eduardo Brandão. Calmo, seguro. E ao lado dele, ainda usando o vestido vermelho, estava Camila. Ela segurava o telefone de Ricardo. Larissa sentiu o estômago revirar. Era real. Na tela gigante à frente deles, uma barra de progresso mostrava: transferência em andamento, 3,8 bilhões de reais. Quanto tempo? Murmurou Ricardo. O chefe observou pelo visor. Menos de 2 minutos. Eduardo falava baixo, mas era possível ouvir. Quando concluir, compramos as ações na abertura do mercado. A empresa dele cai. Nós assumimos. Camila riu nervosa. Eu quero o que foi prometido. Você terá, respondeu Eduardo, impaciente. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Não por medo, por foco. Olhou para Larissa. Os geradores. Ela seguiu o olhar. 2 máquinas amarelas alimentavam os servidores. Se desligarmos, a transferência cai, disse ela. Consegue? Era uma corrida curta, mas totalmente exposta. Guardas armados patrulhavam a área. Larissa pensou no pai. Pensou na usina fechando. Pensou nos colegas dele saindo com caixas de papelão. Consigo. Ricardo fez sinal ao chefe. Na minha contagem. O ar parecia mais pesado do que o túnel. 3, 2, 1. 2 disparos silenciosos eliminaram os guardas da porta lateral. Ricardo saltou da passarela improvisada e caiu atrás das máquinas. Agora! Gritou. Larissa correu. Um dos homens a viu. Ali! Tiros ecoaram. Ela não olhou para trás. Chegou ao gerador. Não havia interruptor. Só cabo, espesso, preto. Na parede, uma caixa vermelha com um machado de incêndio. Ela quebrou o vidro com o cotovelo. A dor veio, mas ignorou. Segurou o machado, ergueu e golpeou com toda a força. E faíscas explodiram. As luzes piscaram. A tela gigante apagou. Um técnico gritou: "Sistema caiu!" Silêncio. Por um segundo inteiro. A transferência tinha sido interrompida. Mas a guerra estava longe de acabar. O silêncio depois da queda de energia durou menos de 2 segundos. Então veio o grito. "Ela cortou!" berrou um dos técnicos. Eduardo virou-se furioso. A tela gigante estava preta. Os servidores mortos.
Os 3,8 bilhões congelados no meio do caminho. Ricardo saiu de trás das máquinas como um predador. Acabou, Eduardo. Mas não tinha acabado. Larissa ainda segurava o machado, ofegante, quando ouviu o som que nunca esqueceu. O clique seco de um gatilho sendo puxado. Ela se virou devagar. Camila estava a poucos metros. O vestido vermelho agora sujo de poeira e suor. O rosto distorcido. De uma pistola pequena e prateada apontada direto para o peito de Larissa. Você estragou tudo, sussurrou. Larissa sentiu as pernas falharem. Ricardo levantou as mãos. Camila, baixa a arma. Cala a boca, gritou ela, a voz quebrando. Você não entende, eu não tinha escolha. Eduardo deu 2 passos para trás, calculando. Ainda havia homens armados no galpão. Dispara nela, ordenou ele. Depois resolvemos o resto. A mão de Camila tremia. Eu devo dinheiro. Gente perigosa, chorou ela. Eduardo comprou minha dívida. Se eu não entregasse a empresa, eu morria. Ricardo sentiu a dor atravessar mais do que o corpo. Ele confiou nela, planejou casamento, e agora via desespero e ganância misturados no mesmo olhar. Eu posso te ajudar, disse ele, tentando ganhar tempo. Isso é prisão perpétua. Já acabou para mim, gritou ela. O dedo apertou o gatilho. Larissa nem teve tempo de reagir. Ricardo se lançou na frente dela. O disparo ecoou dentro do galpão como um trovão. O impacto o jogou para trás. Ele caiu sobre Larissa. O peso dele esmagando o ar dos pulmões dela. Sangue quente começou a se espalhar pela camisa branca dele. Ricardo! Gritou ela, tentando segurá-lo. Camila deixou a arma cair. Eu não queria... Nesse momento, tiros ecoaram do alto da estrutura metálica. O chefe de segurança havia flanqueado os homens de Eduardo. Os guardas largaram as armas. Eduardo tentou correr para o fundo do galpão, em direção à saída do rio. Peguem ele! Gritou Larissa, pressionando a mão contra o ombro ensanguentado de Ricardo. O chefe partiu atrás. Sirene ao longe. Mas não era o fim. Um ruído estranho começou a vibrar sob o chão. Grave, crescente. Se Larissa reconheceu antes de todos. A caldeira... Ricardo tentou falar, mas tossiu sangue. Com a energia cortada, o sistema de resfriamento havia parado. A velha caldeira industrial, abandonada há anos, estava superaquecendo. O chão tremeu. Canos estouraram no alto, soltando vapor escaldante. Temos que sair daqui! Gritou alguém. Larissa passou o braço bom de Ricardo sobre o próprio ombro. Levanta! Você não pode morrer agora! Camila, paralisada, ainda chorava. Ou você ajuda ou morre aqui! Gritou Larissa para ela. As duas ergueram Ricardo, arrastando-o pelo piso sujo. O galpão vibrava como um coração prestes a explodir. A rampa de carga estava a poucos metros. Cada passo parecia quilômetro. Ricardo gemia, quase inconsciente. O vapor queimava o ar. Então veio o som. Primeiro um estalo profundo. Depois um rugido ensurdecedor. Corre! Esberrou o chefe da porta. Elas atravessaram a saída no último segundo. A explosão rasgou o prédio. A onda de choque as lançou para frente. Larissa bateu no asfalto molhado, sentindo estilhaços caindo ao redor. O céu ficou vermelho atrás delas. A usina virou fogo. Ela rastejou até Ricardo. Ele estava imóvel, o sangue escuro sob o ombro. Fica comigo, sussurrou, pressionando a ferida. Sirene mais próxima. Polícia. Eduardo foi capturado na margem do rio. Camila foi algemada, sentada no chão, olhando para o incêndio que consumia o plano dela. Mas Larissa não olhava para nada além do homem caído à sua frente. O império estava salvo, mas o preço ainda não estava pago. 2 semanas depois, o cheiro de fumaça da usina já era apenas memória. No hospital sírio-libanês, em São Paulo, Ricardo Azevedo respirava sem aparelhos. O tiro atravessara o ombro,
por centímetros não atingira o coração. Os médicos chamaram de milagre. Ele chamou de destino. Eduardo Brandão foi preso tentando fugir pelo rio. Responderá por fraude financeira, tentativa de homicídio e sabotagem industrial. Camila firmou acordo com a promotoria. 10 anos de prisão. O vestido vermelho virou uniforme cinza. A Azevedo Energia recuperou os 3,8 bilhões de reais bloqueados. No dia seguinte à alta médica, Ricardo surpreendeu o mercado. Comprou em leilão judicial os ativos da empresa de Eduardo por um valor simbólico. Não por vingança, por justiça estratégica. Mas a maior decisão não foi empresarial. Foi pessoal. Ricardo chamou Larissa ao hospital. Ela chegou simples, sem uniforme, insegura. Ele estendeu 2 documentos. Uma bolsa integral para a Faculdade de Direito da USP, criada em nome de José Santos, pai dela, e um contrato para trabalhar como analista jurídica júnior na empresa, com salário digno e plano de carreira. Eu posso ensinar leis, disse ele, mas coragem não se ensina. Larissa aceitou. Não como funcionária invisível, mas como alguém vista, reconhecida. Naquela noite, uma folha de papel quase derrubou um império. Também salvou 2 vidas e provou que caráter vale mais que bilhões. Lição de vida. Esta história não é sobre dinheiro, é sobre escolha. Larissa podia ter ficado em silêncio. Poderia ter protegido o próprio emprego. Poderia ter fingido que não ouviu nada. Mas decidiu agir. Coragem não depende de cargo, nem de saldo bancário, nem de sobrenome. Às vezes, a pessoa mais poderosa da sala é aquela que ninguém enxerga. E também aprendemos que confiança cega pode custar caro. Amor sem discernimento nos torna vulneráveis. Mas reconhecer o erro e mudar o rumo é sinal de força. Para quem tem mais de 35 anos e já viu traições, injustiças e perdas, fica a verdade simples. Não subestime sua voz. Não ignore seu instinto. E nunca pense que você é pequeno demais para mudar uma história. Uma atitude pode salvar uma vida, ou transformar completamente o seu próprio destino. Lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés, pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año. Si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué,
desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también a... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,